tá certo? Né?
Tchau. Som, por favor. Olá, boa tarde. O som melhorou agora, já que a gente não está mais com os vídeos? O som está ok, pessoal? Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. O som está ok? Boa tarde a todos. Os nossos internautas, como é que está o som aí para vocês? Está chegando ok? Bom, estamos começando aqui a nossa série de lives, né, esses vídeos ao vivo, que a quarentena, por conta da Covid-19, nos obriga a fazer esse contato, tá, por meio da internet e outros canais de comunicação. A quarentena, forçada aí pelo vírus Covid-19, mantém em casa milhões de brasileiras, inclusive as crianças, adolescentes e jovens que tiveram aí suas atividades educacionais presenciais suspensas de acordo com as determinações dos órgãos governamentais e com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Isso como forma de assegurar o distanciamento social para evitar aí a proliferação desse novo vírus, tá? Então, nesse cenário, esse vai ser o tema, a questão educacional em tempos de pandemia. O tema dessa nossa live de hoje, a primeira live do CINT, de uma série que nós vamos fazer, é as dificuldades da educação à distância, na educação básica pública do Piauí. Estão comigo aqui a professora Paulina, presidente do CINT, e também o doutor Giovanni, que é advogado do CINT, assessor jurídico do CINT, a gente vai conversar sobre essas questões que o CINT Piauí tem que enfrentar. Aliás, não só o CINT, o Brasil inteiro, o mundo inteiro está nessa dificuldade da educação, né, por conta desse isolamento social, mas, claro, a gente sabe que, com essa pandemia, todos tendo que permanecer em casa, fica centralizado as atividades, a questão da internet, tá? Incluindo a educação. E aí, com isso, vem acompanhada aí de uma série de dificuldades, dentre elas, a desigualdade social, principalmente no quesito educacional. Eu já começo aqui conversando com a professora Paulina, só dando uma saudação com relação a essa questão, né? O CINT Piauí tem feito seu trabalho, né, professora Paulina, mesmo com esse tempo de pandemia, mas é uma preocupação constante essa questão da EAD, principalmente na educação básica, não é isso? Boa tarde. Certamente. Boa tarde a todos e a todas. Quero abraçar virtualmente você, Gleidjane, doutor Giovanni, todos os trabalhadores em educação e toda a comunidade que está nos assistindo nesse momento dessa live. Dizer que nós temos vivido muitas dificuldades por conta da pandemia do coronavírus e o CINT Piauí sempre primou e prima pela educação pública de qualidade para todos e para todas. E também concorda com o isolamento social. O melhor remédio já está comprovado que é o isolamento social. Doutor Giovanni, o nosso assessor jurídico, está conosco também, né? E, dentre essas questões jurídicas, muitos professores, muitos trabalhadores em educação, não só os professores, claro, mas tem uma dificuldade, uma preocupação, os alunos e os próprios pais dos alunos têm toda uma dúvida, né, nessas questões que a legislação prevê, essas normativas, e aí a gente também, enquanto pais e mães, avós, a gente passa por essa dificuldade, né, doutor Giovanni? Boa tarde. Boa tarde, Cleide, boa tarde, professor Paulina, boa tarde, quem segue na live do Face, do CINT. Estamos aqui para tirar algumas dúvidas, para resolver alguns problemas que está tendo, né, para alguma satisfação à nossa categoria e, em geral, à sociedade, né. Quando iniciar o tema. Ok, pessoal, a gente aguarda aí os comentários de vocês, muitas pessoas já acompanhando a gente.
aqui pelo facebook.com/cintpi, tá bom? Compartilhe, curta, comente, deixe o seu comentário aqui, que nós vamos estar respondendo aqui na medida do possível. Boa tarde a todos, obrigado por estarem nos acompanhando, tá? Só lembrar o seguinte, essa é a primeira de uma série de lives. Vamos falar de EAD, Educação à Distância na Educação Básica do Piauí. Teremos outros momentos para discutir questão de reajuste, previdência, tá? E outros temas muito relacionados à questão da educação no Piauí. Então, de preferência que seus questionamentos, fiquem à vontade para colocar aí os seus questionamentos, que eles sejam voltados para a questão da educação à distância, tá bom? A educação à distância que vem provocando aí uma série de dificuldades para as crianças. E aí a gente já começa com isso, né, professora Paulina? Quais são os desafios que a população vem enfrentando, principalmente os trabalhadores em educação, com relação a essa educação à distância? Então, as dificuldades, elas são grandiosas. São muitos os desafios. Nós até compreendemos que, mesmo vivendo no século XXI, daqui para frente, os gestores públicos, não é, terão que ter essa previsão de preparar melhor as escolas, os profissionais, de fazer capacitação, formação, para que nós possamos nos habilitar para estar no futuro sabendo manipular, operacionalizar essas tecnologias da educação, porque nós entendemos que no futuro não tão distante será necessário usar essas tecnologias para que usemos a educação à distância. Nesse momento, nós somos totalmente contrários a essa modalidade. Por quê? Porque nós não estamos habilitados, não se tem o acesso, não se tem como operacionalizar. E o Cinti prima pela educação pública de qualidade. Nós fomos contratados para trabalhar a educação presencial. E a gente fala nesse momento da dificuldade, Gleide Jane, doutor Giovanni, e todos os nossos colegas profissionais da educação, é pela dificuldade de acesso dos nossos alunos. Tem alunos que não tem nem mesmo o celular, muito menos o computador, para receber esse tipo de aula. Por mais que tenha previsão na LDB, por mais que o Conselho Nacional de Educação tenha disponibilizado esse documento, o Conselho Estadual de Educação, o Conselho Nacional e outras previsões, mas nós não temos condições. A desigualdade social e educacional, ela é muito triste no nosso estado, no Brasil inteiro e no nosso estado. Então, não tem como esses alunos terem esse acesso, não tem como os profissionais operacionalizarem. As famílias, elas têm dificuldade de tudo. E com os profissionais não é tão diferente. Então, a gente vê que, nesse sentido, acentua cada vez mais a desigualdade educacional, não é? Porque fazer uma situação dessa, com essas aulas virtuais, de maneira remota, vai cada vez mais acentuar o que nós chamamos de desigualdade, porque nós temos aqueles alunos que moram na zona rural, de difícil acesso, nós temos as pessoas especiais, não é? E mesmo as pessoas que são ditas normais não têm esse acesso. Então, a nossa preocupação é essa. Então, nesse momento, o Cinti Piauí tem orientado aos profissionais que, em todas essas previsões e na resolução do Conselho Estadual de Educação, tem essa previsão, tem um artigo aqueles profissionais, aquelas escolas que não tenham como fazer esse tipo de aula de forma virtual, não presencial, eles não precisam fazer. E o que nós queremos tratar aqui também é dessa autonomia. A escola tem autonomia, o profissional, ele tem que ter autonomia, tá entendendo? Se ele não tem condições de fazer, não está habilitado, por que assumir?
está ocorrendo ameaças por parte da SEDUC, nós precisamos conversar, nós precisamos dialogar. Então, não tem como fazer, porque dessa maneira a desigualdade ela vai se tornar cada vez maior. E não é isso que nós queremos. Nós queremos a educação de qualidade para todos e para todos, mesmo entendendo que nesse período de pandemia o isolamento social é o melhor remédio. Então, nós não recomendamos. Fiquem em casa. A gente já está recebendo aqui alguns questionamentos também, e aí eu já vejo, doutor Giovanni, com essa questão, o Conselho Estadual de Educação, o Conselho Nacional de Educação também já colocaram aí algumas normativas para o funcionamento da educação à distância, tá? E bem que a Berínia Galvão, ela pergunta aqui na nossa tela, gostaria de saber como fica a situação dos professores que não aderiram a esse sistema de EAD. Antes de falarmos disso, a gente pode até reforçar, né? O professor é obrigado a fazer educação à distância, os professores que estão habituados a estar presencialmente na sala de aula, eles são obrigados a fazer esse tipo de aula? Doutor Giovanni. Cleidjane e professora Bernini Galvão, o que nós temos, devido a essa situação de pandemia, é uma nova modalidade colocada às pressas no país, né, que seria a EAD, para os ensinos presenciais. Nós temos a consciência, e todo mundo tem a consciência disso, que o estado do Piauí, principalmente, não está preparado para esse tipo de aulas, né? Não tem nenhum respaldo, seja de material de pessoal preparado para isso, e muito menos de materiais nas escolas, né, que possam ser transmitidos, e bem como os alunos. Em relação se são obrigados, não é uma obrigação. O que nós temos com o EAD, que deveria ter sido feito a nível nacional e a nível estadual, que poderia ser feito as aulas complementares, aqueles alunos que tivessem condições de assistir aulas complementares, mas nada relativo ao período letivo normal. Seria aulas para os alunos poderem passar o tempo durante essa pandemia. E como bem disse a professora Paulina, a nota própria do governo, emitida pelo governo, só pegando aqui, as notas diretrizes para esse ensino especial, no seu ponto 11, inciso 1 e 2, deixa bem claro, nos colégios que é de difícil acesso, onde não houver possibilidade de acompanhamento aos alunos, deve-se garantir as aulas presenciais. Então, essas escolas que não têm a condição de fazer EAD e nem outro tipo, que serão feitas posteriormente as aulas presenciais. No mesmo ponto, diz o artigo 2, o inciso 2, as unidades escolares que, por razão diversa, manifestar a impossibilidade de execução das atribuições supracitadas, deverão apresentar SEDUC, né, para que tenha ciência. O que quer dizer? Isso aqui não quer dizer a escola física, o prédio da escola. Isso aqui quer dizer os professores. Os professores que se sentirem não aptos, seja por questões de capacitação, seja por questões psicológicas que estão passando devido a essa pandemia, seja por qualquer outra questão, não são obrigados a dar aula de EAD. O Estado não pode forçar alguém a fazer uma coisa que ele não sabe, que ele não tem condições de fazer. Como bem disse a professora Paulina, os professores, foram contratados para dar aulas presenciais, de forma presencial com o aluno, dentro de uma sala de aula, junto com alunos. Quando você passa por uma modalidade EAD, muda toda a sistemática de aula, muda todas as condições. É que essas pessoas que dão esse tipo de aula são preparadas, são monitores, passam por uma capacitação. Então, nem todo mundo tem a capacidade de ministrar uma aula virtual, nem todo mundo tem as condições materiais de internet, computadores, notebook, para poder ministrar essas aulas
não tem também as condições, pela essa pandemia, muitas condições psicológicas, até porque tem que cuidar dos filhos, porque os filhos também estão em casa. Não há como ser obrigado. O que precisa o professor é comunicar à sua direção que não se sente adaptado, não se sente seguro para dar esse tipo de aula, que não haverá e não deverá haver nenhuma consequência a esses professores. No final da pandemia, esses professores vão dar as aulas presenciais normais. É isso que deve ocorrer, é isso que deve ser feito. Professora Paulina, essa questão, o Conselho também abordou, o Conselho Estadual do Piauí, que tem a possibilidade de realizar essas aulas que não estão sendo realizadas presenciais, quando retornar desse período de pandemia, né, sem que haja prejuízo. Até porque a gente tem uma diferença de ano letivo para ano civil. A senhora explica essa questão do ano letivo e o ano civil para a gente também entender como é que o Conselho definiu que os professores que não tiverem condições de ministrar essas aulas pela internet, porque não tem condições, tá, de material, de estrutura, e nem estão preparados para isso, não foram preparados para isso, como é que pode fazer, como é que o Conselho definiu que poderá ser pago depois esses dias ministradas essas aulas? É verdade, então, é como nós falamos, e o Sint Piauí sempre tem orientado essa situação. Mesmo quando nós estamos em greve, fizemos greve, estamos em greve, nós sempre orientamos que todas as aulas, elas têm que ser pagas. E nesse caso, nós estamos no ano letivo, né? E não é obrigatório que o ano letivo seja finalizado nesse ano de 2020. Ele pode ser finalizado no ano seguinte, de 2021, no ano civil de 2021. Então, por que essa correria? O que é que está acontecendo? A gente vê que a SEDUC, ela desconsidera as pesquisas que foram feitas e tem o resultado no PNAD de 2017, quando diz que 42,5% dos domicílios não possuem acesso à internet aqui no Piauí. Os que têm acesso é apenas pelo celular. E aí, como é que fica? E aquela família que tem 3 filhos e tem um celular? Eu vi há poucos dias uma reportagem, uma publicação no Facebook, onde uma mãe com uma criança em cima de um morro para poder ter acesso. E essa é a qualidade da educação que nós estamos falando? É disso? Então, nós não consideramos que isso é qualidade. Sem falar que a TV Antares, nós sabemos que no Piauí tem 222 municípios, e ela só está sintonizada na capital Teresina, em Picos e em Parnaíba. Então, por que isso tudo? O Fundeb, a previsão do Fundeb é a previsão apenas de financiamento de aulas presenciais. No Fundeb não consta financiamento de aulas não presenciais. Outra coisa, a EAD, caríssimos professores, ela não resume apenas em mandar vídeos para os alunos. A EAD tem outro objetivo, não é só isso. O sistema também que está sendo adotado pela SEDUC, eu estou falando palavras de professores que denunciam para nós do Sint Piauí. Estão mandando para que os alunos façam apenas leituras, redações, interpretações. Então, isso, dessa maneira, será contabilizado como período letivo depois? Nós precisamos discutir. Isso daí não pode ser contabilizado como letivo. Sem falar, em várias cidades do Piauí, estão mandando o carro das greves distribuir nas casas dos alunos material. E estão os trabalhadores, as pessoas que trabalham nas greves, estão saindo pelas ruas, entregando todo esse material.
E o isolamento social, onde está? Não é para funcionar? Estão desobedecendo às regras? É isso? Então, nós temos que fazer uma discussão muito séria, porque a educação é coisa séria. Não se resume a esse tipo de farsa de fazer educação em forma de brincadeira. Não é isso. Então, a gente precisa discutir melhor, o secretário de Educação precisa dialogar com o Cinti Piauí, precisaria ter dialogado com os profissionais, com as famílias, com os alunos. Diálogo é o princípio de tudo. Paulina, me permita só uma parte. Certo. Nós devemos também considerar, Paulina, na parte legislativa, quando a medida provisória do governo federal determinou que cada estado resolvesse como seria o funcionamento da sua educação devido à pandemia, mas ele deixou bem claro também que poderia ser reduzido os dias letivos, os 200 dias letivos. No entanto, tem que ser cumprido as 800 horas. Certo. E nós vamos com essas aulas. Mandar papel para a apostilha, para o estudante em casa, está sendo cumprido alguma hora das 800? Não está sendo cumprido. Porque as 800 horas, pelo que prevê, é com o aluno, diretamente professor e aluno. Você faz uma aula de um vídeo, manda uma aula de 10 minutos, 15 minutos, vai bater a uma hora das 800 horas estabelecida, não vai, né? O que ocorreu, eu não sei porquê, essa pressa tanto aí do Conselho Estadual de Educação, da Secretaria de Educação, para promover tão rápida tanto a normativa do Conselho como as diretrizes da SEDUC, sem ter nenhum estudo, sem ter nenhuma discussão a séria sobre isso. Porque em outros países, o que pode estar havendo, o que está havendo é apenas aulas complementares, para aqueles alunos não ficarem oficiosos em casa, mas não vão contar para o período letivo normal. É apenas fazer alguma coisa. E é isso que a LDB também fala. A LDB diz que pode haver aulas com a EAD, desde que sejam complementares e não contadas para os 800. O que está ocorrendo no estado do Piauí? Passa um mês, 2 meses. Aonde é que ele vai saber quais alunos assistiram essas aulas? Quem foram os alunos? Não tem como saber. Só a título de exemplo, numa sala de aula, onde tem 30 alunos, 15 assistiram e 15 não assistiram, obrigatoriamente, os 15 que não assistiram vão ter que ter aulas presenciais. E os outros que assistiram não vão também assistir essas aulas presenciais ou vão fazer 2 grupos? Pois é. Com essa situação. O que o Estado poderia fazer e deveria fazer, bem claro, só concluindo, era colocar, para quem tivesse condições, essas aulas complementares. E depois fazer um calendário, como você bem disse, o calendário escolar não é igual ao calendário civil, e uma prova disso nós temos que no ano de 2018, a greve do Cinti obrigou o Estado a dar aula até em mês de abril em algumas escolas. Nós temos as greves de 2012, a mesma coisa ocorreu com isso. Nós tivemos reposições no ano de 2013. E se nós voltarmos um pouco mais, na época do Alberto Silva, 6 meses a 7 meses de greve, as aulas continuaram no outro ano, né? É o interesse que nós não sabemos por que de fazer tão apressado. Nós não podemos deixar nenhum aluno, ninguém para trás. A Constituição é bem clara em dizer que a educação é universal, é obrigação do Estado e da família também. Como é que o Estado vai escolher quem tem condições materiais de assistir a aula online, esquecer aquele que não tem? E uma coisa, no Piauí, como você botou 42%, mas eu acho que até mais para quem tenha uma internet de banda larga, um computador que tenha isso, e outra coisa, a maioria das nossas famílias são 2, 3 filhos. Como é que vai ficar os outros? É um computador para todos? Não tem como, né?
deveria ser revista essa situação pela SEDUC e pelo Conselho, e essas aulas fossem tidas só como complementares. Nada mais do que isso. Retornando da pandemia, faz-se o calendário, pode ingressar no ano de 2021, pode terminar até o ano de 2021 e 2022, nada demais. Nós não podemos fingir que estamos dando aula, que estamos educando, onde nossos alunos não estão aprendendo nada. Isso aí é uma perda muito maior do que 2, 3 meses no ano que vem para terminar o letivo desse ano. Né? É isso que eu entendo. E, repito, os professores não são obrigados a aderir ao EAD. No máximo, comunicar a sua diretora via WhatsApp, via e-mail, dizendo que não se sente, não tem a qualificação, e ela estará totalmente segura para ele, porque o Estado não pode obrigar ninguém a fazer o que não sabe fazer, que é dar aulas virtuais. Essa tem sido, doutor Giovanni e professora Paulina, uma dúvida constante dos trabalhadores, de muitos trabalhadores em educação, em especial os professores. Essas aulas vão valer para a contabilidade lá dos 200 dias letivos, ou as 800 horas? Os 200 dias letivos ficou flexionado, né? Mas tem que cumprir as 800 horas. E aí, a dúvida é essa. Com essas aulas, que nem todos os alunos podem participar online, porque não tem condições, não tem estrutura, claro que isso provoca um distanciamento e uma desigualdade social bem maior, tá? Com isso, os professores que estão ministrando, estão se obrigando a ministrar essas aulas, eles terão esses dias contabilizados? Algumas escolas dizem que sim, da rede privada. E aí, tem professor, doutor Giovanni, aproveite aí, você já faz. As GRES, as gerências regionais de educação, estão pressionando e ameaçando os professores a realizar esse tipo de aula. É correto isso aí, doutor Giovanni? Primeiro, isso, eu vou me ater à diretriz da própria SEDUC. Diretriz da SEDUC, quando diz a escola que não se sentia apta a fazer isso, não é obrigada. A escola não é o termo físico. A escola é o profissional, é o professor. Então, se o professor entender ou não ter condição, porque falta uma internet boa na casa dele, falta um material bom, ou ele não se sentir à vontade, não ter a qualificação e nem a competência nesse ponto de dar aula virtual, comunique à sua diretora. Eles não são obrigados. Se essas ameaças, eu acho que passa dos limites, né? Mas o professor que não fizer, que não tiver condições, se recusar a dar o EAD, o síndico garante, defende que ele não faça, né? E os outros que aderirem, vai aderir por vontade própria. Mas no futuro, Gleidiane, professora Paulina e quem está nos assistindo, já, se eu não me engano, no Paraná ou Santa Catarina, o Ministério Público já ingressou com uma ação dizendo que essas pessoas que estão dando dessa forma de 20 minutos, 15 minutos, meia hora, não seja contado por período de 800 horas. Ministério Público de lá. E eu entendo que quando terminar essa pandemia, quando voltar, quando analisar essas aulas, nenhuma vão ser aceita. Como é que eu vou aceitar uma aula para uma turma que tenha 30 alunos, 10 alunos receberam? Os 10 alunos vão ser reprovados? Não podem. Os 10 alunos vão ter o direito de assistir a aula presencial. Isso vai ser uma duplicação de aula, entre aspas. Esses professores que estão dando aulas virtuais, não tenham dúvida que vão dar aula para os alunos que não tiveram condição de assistir. Eles vão dar... certeza. É isso que vai ocorrer, né? E eu entendo, não tem como eu contar a aula de 20 minutos como servir para as 800 horas. Isso não é aula. Isso é apenas um complemento de alguma disciplina. Eu posso dar só um exemplo. Os meus filhos estudam em um colégio particular. Tem muita mais condições que o Estado, né? Muito mais. Mas nós estamos tendo uma dificuldade nessas aulas. O próprio colégio está entendendo. O colégio está fazendo um estudo de uma semana, 2 semanas, para verificar se vale a pena ficar com essas aulas ou não. Os pais vão ser ouvidos, o próprio colégio vai ouvir todo mundo. Se nós decidirmos que não é válido, eles vão parar de dar aulas virtuais.
Eles vão deixar quando voltar presenciais, né? E é o que a medida do CNE, né, do Conselho Nacional, né, informações da própria SEDUC, que permite as escolas fazerem isso, né? Professora Paulina. Fala um pouquinho, só uma coisa. É tão injusto, para mim não esquecer, professora Paulina, numa família onde tem três filhos, um celular só, os pais vão escolher quem vai estudar. Os pais vão escolher esse e aqueles dois não. Vai criar uma complicação tão grande na família, onde dois vão ficar parados e um vai estudar. O Estado tem que ver isso. O Estado não somos contrários à EAD, desde quando seja aulas complementares. Não aulas como no currículo normal. Né? É isso. O professor que deseja dar aula, mas vai saber que vão repetir essas aulas depois aos alunos que não assistiram, não tiveram condições de assistir, né? Professora Paulina, essa é uma situação que vem complicando, né? Aqui algumas pessoas já estão postando e colocando os comentários e as experiências que estão vivendo. Por exemplo, a Magnete Ferreira, ela bota, poucos alunos participam dessas aulas, até por essa situação que o doutor Giovanni colocou. São famílias carentes, têm uma quantidade de filhos, mas não tem os aparelhos tecnológicos suficientes para cada filho, porque não estão na mesma série, não são do mesmo colégio algumas vezes, tá? E isso vem colocando isso. Um outro comentário aqui, a SEDUC está cobrando frequência dos alunos e dos professores, né? SEDUC também tem feito, de acordo com os comentários aqui dos nossos participantes, nossos trabalhadores em educação, que a SEDUC entra em contato com o aluno, pede para ele pegar um livro, um caderno, tirar uma foto e postar. E o site está cheio de fotos desse jeito. Então, são os professores que estão dizendo essa realidade. Está mandando tarefa, exercício via WhatsApp. Como é que essas crianças vão responder? Isso dificulta principalmente o trabalho dos professores. Como é que vai lidar com essa situação? Então, as dificuldades, os desafios são imensos, né? Já foi tão bem colocado aí por todos nós. E a primeira coisa, nós todos estamos afetados psicologicamente, emocionalmente, por uma doença dessa natureza, minha gente. Para que tanta ameaça aos trabalhadores? De uma maneira ou de outra, ameaça a nós trabalhadores para fazermos esse tipo de aula sem termos preparo, não é? Sem a escola também ter o preparo, sem os gestores terem o mínimo de preparo, porque isso será uma coisa futurista, que é bem verdade. Isso já deveria ter, em grande escala, uma capacitação para que nós estivéssemos melhor nessa situação, mas não estamos. A realidade é essa. Famílias afetadas psicologicamente, que não têm nem mesmo energia para suportar uma internet. As pessoas que moram na zona rural, elas não têm, muitas delas não têm nem energia. Nesses mais distantes rincões do Piauí, eu ouvi um comentário, fiz uma leitura sobre uma carta do MST, que tem comunidade que não tem nem mesmo energia. Então, como é que tem internet? Então, está sacrificando não só os profissionais, não só os nossos alunos, mas o governo do Piauí, em nome do secretário de Educação, estão sacrificando as famílias piauienses, botando a faca no pescoço dos pais, das mães, sem ter o material necessário para seus filhos assistirem ou fazerem essas aulas de maneira remota. Não tem condições. Estão sacrificando também os funcionários das GRES, mandando o carro das GRES irem deixar materiais, livros, cadernos, apostilas nas casas dos alunos. Então, estão, de uma maneira ou de outra, desobedecendo as regras da OMS, da Secretaria Estadual do Piauí, das secretarias municipais das cidades. Então, é uma dificuldade muito grande. Nesse momento, a ideia que nós temos é suspender essas aulas. Não tem como não suspender essas aulas, fazer uma consulta com os profissionais, com as famílias, com os próprios alunos. Ninguém aceita
esse tipo de aula. Não é que nós somos contrários, é pela falta de acesso, pela operacionalização, é pela capacitação. Nós, profissionais, não temos, imaginem os alunos e imaginem os pais. Então, minha gente, não adianta tampar o sol com a peneira. Nós temos que viver a realidade. E a realidade não é essa. O Enem, minha gente, nós temos que defender o Enem ser adiado pelo bem da nossa comunidade escolar. Não tem como o Enem permanecer, porque essas aulas feitas dessa maneira não têm valor, não podem valer. Nós defendemos isso, não podem, porque estão sendo feitas de forma aligeirada, de qualquer maneira, por 20 minutos de aula, vídeos que não motivam, não levam a lugar nenhum. Sem falar que o nosso aluno da educação básica, ele não tem autonomia para estudar sozinho. E o Cinti Piauí sempre defendeu o ensino-aprendizagem mediado pelo profissional de educação, pelo professor, dentro da sala de aula. É isso que nós defendemos. Então, dizer que nenhum profissional é obrigado a fazer essas aulas. Lembrem-se, nós temos que ter a autonomia, e a autonomia é que tem que prevalecer. Primeiro, porque nós estamos vivendo um período crítico de uma doença muito perigosa. E nós já estamos vendo aí os resultados a cada final do dia, dado pelo governador, dado pelas secretarias, está matando muita gente. E nós somos a favor do isolamento social. Então, minha gente, não vamos fazer de conta, pelo amor de Deus, é pelo bem da qualidade da educação pública. Vamos colocar a educação pública em primeiro lugar, com aulas presenciais, quando nós pudermos, quando passar esse período da pandemia. E lembrando que não é obrigatório que a gente conclua o ano de 2020 dentro do ano civil de 2020. Nós podemos passar para 2021 e depois para 2022 e assim sucessivamente. E claro que os trabalhadores educativos estarão aptos a fazer isso. É como acontece quando tem os tempos de greve, o período de greve, esses dias que não são trabalhados, eles sempre são compensados, né? Esse acaba, o Cinti tem esse compromisso, não é, professora Paulina? Então, por que esse aligeiramento essa pressão, inclusive, então, os nossos internautas colocando aqui, que os próprios alunos também estão sendo pressionados, até mesmo porque o ministro da Educação coloca aí que não vai adiar o Enem, que mantém as datas, né, do Enem, já colocou edital, mas que precisa ter um posicionamento por parte do CONSED, da Undime, para colocar, para discutir essa questão de, vai ser, na verdade, a desigualdade social dentro da educação escancarada, né, porque os alunos da rede privada estão tendo dificuldades nessa período de AD, por conta exatamente dessa ausência de autonomia, de capacidade para trabalhar com essa questão. Nós, enquanto adultos que fazemos algum curso ou outro via internet, na modalidade AD, sentimos essa dificuldade, o compromisso de horário, o compromisso de realizar as tarefas e aquela formação própria para estar acompanhando. Imagina as crianças que estão em formação, né? Então, acaba também as crianças sofrendo essa pressão, porque elas não conseguem acompanhar com qualidade e nem os pais têm a condição de dar a assistência devida que elas estariam tendo com aulas presenciais, não é isso? Olha, Gleidjane, eu vejo que nós temos que fazer uma campanha nacional para que o Enem seja adiado. Não tem como nós aceitarmos que o Enem permaneça, porque essas aulas elas não estão existindo. Olha, se nós continuarmos a ceder a essas ameaças, a fazer essas aulas dessa maneira, nós vamos cada vez mais estar favorecendo o mercado de mercantilização, ou seja, o mercado não, a mercantilização da educação no nosso estado e no nosso país. E nós sabemos muito bem
que a mediação tecnológica, ela já é a mercantilização da educação. E aí, para onde vai a nossa bandeira de concurso público? Porque aí já eu entendo que nesse momento aqui seria o ideal, se nós tivéssemos capacitação, se não houvesse a desigualdade social. Porque também a gente sabe que a desigualdade social ela já existe. Não é só por conta aqui da pandemia, dessas aulas virtuais por conta da pandemia. A desigualdade social existe, não é? E a gente precisa lutar para que ela seja minimizada. Mas a mercantilização da educação ela vai se acentuar cada vez mais. E nós seremos os responsáveis se nós aceitarmos esse tipo de aula, onde futuramente vai tirar o emprego de todos nós. E adeus concurso público. Então, minha gente, é uma questão de sobrevivência da educação pública. Nós não podemos aceitar essa situação onde nós, do setor público, é quem precisamos, de fato, das aulas de qualidade para os nossos filhos, os nossos alunos e nossos netos. Então, vamos lutar por aquilo que nós acreditamos, que é uma educação pública de qualidade, mas que seja para todos e para todas, e não para alguns privilegiados. Doutor Giovanni, eu recebi aqui uma informação, né, de uma pessoa que trabalha com educação especial, tá? E os professores estão recebendo ligações da direção da escola e da gerência regional dizendo que os professores são obrigados a dar as orientações para as mães desses alunos especiais, tá? Isso é realidade, isso é permitido na legislação, já que com os alunos neurotipos, né, os ditos normais, temos essa dificuldade da educação à distância. Como é que essas professoras vão fazer com esses alunos especiais? Isso tem cabimento dentro da legislação? Eu vou repetir bem. Todos, qualquer tipo de ensino, alunos especiais, alunos não especiais, professores nessas situações, não são obrigados, se não se sentirem aptos a isso, não devem fazer, e aconselho que não façam de forma alguma, porque essas aulas não vão ser contadas por período letivo, não vai ter condição de fingir que já foi atendido o calendário que esses alunos aprenderam. E outra coisa, eles não são obrigados, até pelo próprio decreto de pandemia, está proibido o encontro de pessoas, é para todos ficarem em casa. Essa é a normativa do governador do estado, isso é a normativa do prefeito Firmino Filho. Então, como é que essas professoras vão sentar com os pais para orientar esses pais a fazerem? Não é obrigado. Deixar claro uma coisa, a educação pode ser feita EAD? Pode. Tanto a base da União deixou em aberto os estados, os conselhos permitem fazer isso, a secretaria reconheceu que vai fazer isso. Que tem o cerne da questão o professor é obrigado a fazer isso? Não é. Não ouça diretores. Ouça você mesmo. Ouça você, professor. Você tem condição de fazer isso? Não tenho, então eu não sou obrigado a fazer isso. Você tem os materiais a fazer isso? Não tenho, então eu não sou obrigado a fazer isso. Eu estava vendo a normativa que diz que é para botar no diário escolar as aulas que ele fez. Como é que ele vai botar numa diária escolar que ele não sabe nem qual foram os alunos que estudaram, que viram? Não vai ter isso. Não tem como fazer isso. É enganar e sair até crime. Declarar uma coisa que não foi feita. Os professores, fica para os professores. Se você não se sentir apto, se você não tem condições de fazer aula, EAD, não faça. Não faça. Nós garantimos isso, não é obrigado a fazer o que a lei não obriga. Então, esses professores não devem. Eu vi agora o Manuel Neto
Estão dizendo que os diretores estão chamando os professores para fazer reunião. Isso é proibido pelo decreto do governador. Isso é proibido. Eu vi recentemente uma foto da SEDUC, as pessoas, coordenadores planejando aula, não tinham 1 metro de distância, não tinha nem máscara algumas. Isso é proibido. O que nós temos que ver isso é muito bem feito pelo Filomena, primeiro sobreviver, depois nós vamos ver o que é que vai ser feito depois. Isso serve para mim, serve para os meus filhos, serve para os professores, serve para todo mundo. Então, os professores não devem ter medo, receio de cobrança de diretor. Não deve, se não se sentir, não vá, não faça. Não faça essa aula. Nós não podemos obrigar uma pessoa, dizer para uma pessoa não fazer o que ele quiser fazer. Eu não posso dizer, você não pode fazer. Se quiser fazer, faça. Mas a responsabilidade é sua. O Cinti, e eu oriento nessa situação, os professores comunicar ao seu diretor, ao seu qualquer um dos dois, dizendo, seja através de WhatsApp, seja através de e-mail, não precisa ir lá, não, pelo amor de Deus, é para ficar em casa. Eu não tenho condições psicológicas e nem materiais e nem tenho capacidade de dar aulas virtuais. Quando a pandemia voltar, eu dou minhas aulas. Isso aí é só. Governo nenhum, governador nem secretário vai tirar, reduzir salário de professor para isso. Não podem isso. É isso que tem. Os professores têm que entender uma coisa. Tem que entender que ele é que faz a educação. Ele não pode se sentir obrigado, ele não pode ser coagido a fazer uma coisa onde não pode, onde ele não tem condição de fazer. E ainda repito, a educação que deveria ser a EAD deveria ter sido feita como foi feito em outros países. Complementar. Mando alguma coisa de vídeo que eles têm. Não tem aquelas escolas EAD que eles têm já aula. Manda para quem quiser assistir, manda para esses alunos, mas não contam, não deve contar por ano letivo. A aula de 20 minutos não conta, não conta. E eu tenho aqui uma coisa, para mim, desabafar, o Ministério Público, infelizmente, coloca uma nota técnica defendendo isso. Mas ele deveria defender as aulas complementares, não as aulas por ensino normal. Aulas complementares, tem nota técnica do Ministério Público daqui. Então, nós não sabemos nem para onde vai esse dinheiro também, com várias plataformas que até agora ninguém viu, né? Nós temos que ver essa situação, mas o professor em si, repito, professor, o Cinti já colocou uma nota no Facebook, né? Já colocou bem claro, professor nenhum é obrigado a dar aula EAD se não é capacitado para isso, se não está em situações até psicológicas para dar aula. É aula. Comunica a sua direção e não dê a aula, não é obrigado. A própria lei do Conselho diz, aonde, quando não é para dar, não pode dar aula, vai ser feito posteriormente em aulas presenciais. Garante ao professor, é a opção dele e deveria seguir a orientação do síndico, não fazer as aulas EAD, não da forma que o Estado quer, da forma que quer impor. Professora Paulina, diante dessa colocação, né, o Ministério Público, né, seria um local onde a gente faria uma denúncia nesse sentido, para colocar essa situação, já se posicionou que defende essa questão da EAD. Né? O Cinti, inclusive, já se posicionou, né? Estão cobrando aqui se o Cinti vai publicar uma nota, né? O Cinti já aplicou uma nota bem antes disso, e já estava preparado, mas cabe à consciência de cada um, professores, alunos e pais, a não aceitarem esse tipo de modalidade de educação. É verdade. Então, nós já falamos aqui 1000 vezes sobre a autonomia da escola e dos seus profissionais em educação. Se eu não tenho como ministrar essas aulas na forma de EAD, né, aulas virtuais, eu não tenho como ministrar. Então, eu aviso a escola, a gerência, não é? E não irei fazer. Outra coisa, essa história, como eu estou vendo, visualizando aqui vários comentários, onde estão dizendo que em São João do Piauí estão chamando pais para ir buscar material na escola. Em Teresina estão
fazendo reuniões com os profissionais de educação. E isso é o maior absurdo da história do Piauí que eu vejo. Não é possível um profissional de educação ser ameaçado e se entregar, sair do seu isolamento social e se entregar à própria sorte para ser contaminado por uma doença tão perigosa dessa. Então, nós pedimos que os profissionais não participem desta farsa. Isso não vai adiantar. Essas aulas, certamente, elas não valerão. Eu pergunto a cada um de vocês, às vezes passa quase que o ano inteiro nas salas de aula de todo o Piauí e nos municípios, mas em Teresina também não é diferente, onde faltam muitos profissionais da área de matemática, de língua portuguesa, de inglês, de espanhol, sem ter esse profissional. E, às vezes, não há uma preocupação. Quantas escolas passam quase que a metade do período letivo, do primeiro ou do segundo semestre, sem merenda escolar, sem transporte escolar, e não há esse aligeiramento. Por que agora, no período da pandemia, onde nós estamos abalados emocionalmente, nós temos que aceitar essa ameaça e fazer aquilo que nós não temos conhecimento? Repito, o Fundeb não tem previsão de financiamento para aulas de forma não presencial. Gente, vamos respeitar. A educação é coisa séria. Nós não podemos aceitar esse tipo de farsa. Por favor. Então, a nossa orientação é que os profissionais não cedam, não façam essas aulas, não façam a educação pública de qualquer maneira. Vamos respeitar. Professora, só complementando, que falaram, denunciar no Ministério Público, entrar na Justiça, eu já ouvi muito isso. O que eu quero deixar claro ao professor, ele não é obrigado a fazer. A determinação da SEDUC deixa bem claro, ele não é obrigado a fazer. Como é que nós vamos entrar na Justiça se o professor não é obrigado a fazer? Não estão obrigando, eles estão ligando a um certo tipo de pressão. Mas a legislação, tanto a do Conselho como a da SEDUC daqui, não obriga o professor. São os diretores, de alguns, de forma irresponsável, desumana, que quer forçar os professores a fazer isso. Nós não precisamos entrar na Justiça. O professor só tem que ter uma consciência que não é obrigado. É o Cinti que está dizendo isso. O professor que comunicar à sua escola que não tem a capacidade de dar esse tipo de aula, não tem um material adequado e não tem a própria condição psicológica em fazer essas aulas, eles não são obrigados, já é garantido isso na resolução. Então, não precisa nós entrar na Justiça. Às vezes a gente entra na Justiça e sai as coisas piores, como foi no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro entraram e o Rio de Janeiro falou, ninguém é obrigado, mas é para ter aula virtual, né? Por isso que eles falaram. As aulas EAD pode ter. E o que o Estado está dizendo, pode ter aula EAD. O professor não é obrigado. O que o professor tem que ter consciência hoje é a sua opinião, é o seu pronunciamento que vai dizer se você vai ou não dar aula. A única coisa que você precisa, comunique a sua escola. Mande um e-mail, mande um WhatsApp para o seu diretor justificando. Eu não tenho. Eu vi também em algumas entrevistas, eu creio que foi o secretário, dizendo, ou foi alguém da secretaria, dizendo que o professor ia tirar dúvida por telefone. Pelo amor de Deus. A pessoa ligar e pedir uma dúvida de matemática, o cara ensinar por telefone. E outra coisa, e o estudante tem crédito para ligar para o professor tem crédito para responder isso. O Estado está pagando isso. O Estado está pagando a internet do professor, está pagando os créditos celulares.
Porque essa gripe é alérgica, viu? Não é nada de... Se nós temos uma dificuldade aqui em casa, temos uma dificuldade com computadores, celulares não funcionam. Não é ter celular, não. Para ter um ensino dessa forma, ia ter um computador muito bom, uma internet boa, de qualidade, né? Porque dados de celular não funcionam. Como é que eu vou assistir aula no telefone? É difícil, a tela pequena, você não vê quase nada. Repito, nós não somos, né? A aula EAD pode existir, mas a aula EAD mandando aquela tipo tela com segundo grau, aquelas coisas que tem, né? O aluno ia assistindo quem queira, né? Não é isso, mas não obrigar o professor. Nós temos com o 2019, é um risco muito grande. Caiu até aquela que falava só mata velho. Estão matando jovem no Brasil. Muito novo. Então não vamos arriscar, não vamos fazer isso. EAD não funciona e a aula de apostila muito menos, desde quando nossos alunos têm condição de estudar pelo livro. Se isso fosse verdade, nós não precisaríamos de professor, só era mandar o livro. O professor só precisaria para tirar dúvida, né? O Estado erra e essas aulas, entre aspas, que não são, não vai ser contado por período letivo, não vai, não tem como. Como é que eles vão justificar e vão comprovar, seja por MEC, seja por Ministério Público mesmo aqui, que deram as aulas na quantidade de horas? Onde é que eu vou provar isso? Como é que eles vão provar? Botando aula no YouTube, botando aula na só pega em 2 cidades, né, professora Paulina? 3 cidades, mais a capital. 3. Mais a capital. Como é que ele vai provar isso? Como é que ele vai querer que umas aulas sejam assim, se 40%, 50%, 60% dos alunos não vão ter essas aulas? E lhe digo que em Teresina, a verdade é essa. Como é que ele vai querer que um pai... Na realidade, isso é uma realidade do Piauí e de muito estado, principalmente entre os povos, que os pais são semi-analfabetos. Como é que o aluno vai tirar dúvida com os pais? Não existe isso. Consciência, não precisa judicializar. Professor, você tem que ter uma consciência, a consciência é sua. Se você não tiver condição de dar aula, não dê. O SINC defende isso e o SINC vai lhe garantir isso. É isso que nós temos que fazer. Como entidade sindical, né, como representante dessa categoria, Paulina. Se tiver problema, nós vamos resolver esse problema. Mas ninguém sabe a fazer o que não sabe, o que não tem condição. E até porque gastar crédito de celular, banda larga de celular, ou aplicar, onde o Estado paga uma miséria, não vale a pena. O Estado tem que pensar em defender, em combater a Covid-19 e não forçar um grupo de população, um grupo de servidores a ficar mais ainda preocupado, mais ainda estressado com isso, né? Isso aí. Algumas pessoas, a professora Michele aqui reclamando que está com dores nos dedos, de cabeça, na coluna, nas pernas, de tanto estressada, pesquisando, trabalhando para dar essas aulas que a escola pede. E diz que a escola pede tanta coisa e, às vezes, repetidamente, é a mesma coisa. Ou seja, nem a escola, nem a direção, os gestores estão preparados para esse planejamento, né? Não teve isso, não teve esse tempo, e, lamentavelmente, muitas escolas fazendo isso sem o devido preparo. Então, as escolas, antes mesmo de chegar aos professores, seriam as primeiras a dizer, não temos condições, não é isso, professora? E aí, um professor lembra, como é que a minha escola, em determinada cidade, está de greve, que a greve continua, e quando pediram as aulas online, esse professor quer fazer. Agora o professor desistiu de fazer porque viu que não tem condição. Então, mantém-se a greve, né? Ainda tem esse detalhe. É verdade, quando nós fomos para o isolamento social, né, nós estávamos num acampamento, no Karnak, em greve. Então, e a greve, ela só finaliza quando nós decidirmos ou finalizar o que é que nós vamos fazer, avaliar numa Assembleia Geral. Mas o que nós estamos tratando aqui é de
os nossos companheiros e companheiras, professores e professoras, a não cederem a essas ameaças, né? E fazer essas aulas de qualquer maneira, porque dessa forma não será contabilizado como letivo, não vai valer, e que depois esses profissionais terão que fazer novamente essas aulas de maneira presencial. Aula por telefone, aula em vídeos de 20 minutos, material apostilado deixado em casa, correndo risco, aqueles que estão fazendo esse material nas gerências. Então, a gente está recebendo muitas reclamações, e a orientação é: profissionais de educação tenham autonomia na sua profissão. Justifique dizendo para a sua gerente, para a sua diretora, das condições reais e que você não tem condições de fazer essas aulas propostas pela SEDUC. As famílias também, elas precisam irem às gerências, às escolas e justificarem para as diretoras, para as gerentes, que não têm condições nos mais variados municípios aqui do Piauí e na capital. Eu estou dizendo aí porque eu estou em Oeiras, né? Desde o isolamento social eu estou em Oeiras. Mas tanto é assim aqui nos municípios como também na capital. Mesmo aí, as barbas do governador, nós sabemos que tem escolas que não têm a menor condição. Internet de quinta categoria, que não funciona, que cai as coisas, não se abre nada, não é? No celular e nem no computador. Então, é preciso, pessoal, autonomia. Não precisa justiça, não precisa Ministério Público, é cada um se conscientizar do seu papel na sociedade e que não pode compactuar com uma educação de faz de conta. Educação é coisa séria, já repeti aqui 1000 vezes. Então, tem que ser levada a sério pelo gestor e por nós também, enquanto trabalhadores em educação. Eu primo pela educação pública, não é? O Cinti prima, você também tem que primar. Tem que fazer aquilo que é correto. Fazer a educação dessa maneira, aligeirada, para favorecer a mercantilização da educação, para favorecer a privatização da educação futura, como é desejo do gestor público do Piauí. Isso já foi tentado várias vezes, né? E se a gente compactuar com isso, daqui uns dias você não terá o seu emprego. Então, vamos levar a coisa a sério. Educação é coisas sérias. Vamos aguardar o período certo, pós-pandemia, vamos nos acalmar, vamos ficar bem calminhos em casa, relaxados, obedecer às orientações do próprio governador, no sentido de que o isolamento social é o melhor remédio, da OMS. E depois de tudo isso, nós vamos avaliar o que é que nós vamos fazer, o que é melhor para nós, qual é a educação que nós queremos, não é? E vamos, minha gente, juntos, avaliar essa situação. Não dá para continuar do jeito que está. Por favor, exerça a autonomia que vocês têm. Paulino, só para rapidinho, para contribuir, a SEDUC criou uma comissão para analisar como seria dando essas aulas. Se você vê nas regras que eles fizeram, não tem nada. Eles simplesmente jogaram no colo dos professores e dos diretores, se virem, façam o que vocês acham que devem fazer. Vocês têm que dar aula virtual, ou tem que dar isso, mas não ensinaram como é que eles vão dar, como é que ele vai saber dar aula no vídeo, nada, eles simplesmente botaram para quem não era responsável. Só para ver, criaram uma comissão bem de 12 pessoas que não falaram nada, cada escola vai ver, cada diretor vai discutir como é que vai ser feito, não perguntaram se o professor tinha condições, se isso era melhor para o aluno, não perguntou aos pais dos alunos. Me desculpa, mas se acham Deus que tem que mandar e todo mundo tem que aceitar. É uma coisa totalmente... Deveria era olhar alguns países de primeiro mundo. Países como França, Espanha, não fizeram EAD.
Não entendeu. A Espanha está voltando agora, fazendo rodízio de aluno, né? Porque já passou, segundo eles, passaram o pico, né? Aqui está discutir a volta, se não chegou nem no pico ainda. Então, nós só fazemos o contrário, as coisas contrárias. O EAD poderia servir daqueles tipos de telecurso de segundo grau, para os alunos que quisessem estudar, né? As aulas normais, os professores normais deverão ficar em casa, os alunos em casa, né? Se o aluno está cansado de brincar, vá assistir uma aulazinha lá, como fosse o telecurso segundo grau. Mas não obriga, não a fazer essa diferença, não a deixar para trás milhares e milhares de alunos que não têm internet, não têm telefone, às vezes não tem nem comida em casa. Essa é a realidade. Eles não viram isso e não querem enxergar isso. E professores, vocês não são obrigados a dar aula se você não saber. Comunique. Não precisa de justiça, precisa apenas da sua palavra, da sua comunicação, que não estão aptos, não estão em condições de dar essas aulas. Só isso. E o Estado vai ter que aceitar essa situação. A gente já está com 1h16 aqui desse bate-papo, porque é interessante, os professores se manifestam, colocam as suas... os desabafos, né, nessa situação de pandemia, de que as condições de realizar as aulas online não são agradáveis, o professor perde muito tempo elaborando esse tipo de aula, que não é o habitual deles, enquanto que nas aulas presenciais são coisas bem mais rápidas, que a gente já está habituado no dia a dia, e acaba não tendo o retorno que deveria por parte do próprio aluno. Primeiro, ele faz uma aula presencial para 35 alunos, e quando chega na internet, ele vai ter 10 alunos e os outros vão ficar sem nada, né? Então, é uma situação complicada. E aí, cabe a você, professor, você, professora, essa consciência, tá? Professora Lourdes Melo perguntou aqui, vai botar nota na TV, Paulina? Sim, nós vamos colocar uma nota na TV, orientando aos profissionais a não cederem a essas aulas dessa forma virtual ou com materiais onde não leva o aluno a lugar nenhum, onde não há aprendizagem. A nossa defesa é pelo ensino-aprendizagem de forma presencial quando passar o período da pandemia. Colocaremos sim. Nós também fizemos uma nota coletiva junto com entidades, junto com o Cinti Piauí, a UESP, que vai ser enviada para o Conselho Nacional de Educação e também para os órgãos aqui do estado do Piauí, dizendo os porquês, não é, dessa educação à distância, dessa maneira remota, como está previsto pela SEDUC, não dá certo nesse momento aqui no estado do Piauí. Então, é muito importante, nós já estamos divulgando essa nota, vai para o Conselho Nacional e vai também para várias entidades aqui do estado do Piauí. Bom, a gente vai colocar aqui, se vocês tiverem mais algumas considerações, doutor Giovanni, e lembrando, tá, os nossos internautas estão colocando aqui algumas questões que, com relação, na verdade, essa é a primeira da série de lives que a gente vai estar fazendo nesse período de pandemia, até que nós possamos retornar ao nosso convívio pessoal, presencial, né, nosso convívio social. Então, essa primeira foi sobre EAD, nós vamos falar sobre o reajuste salarial, nós vamos falar sobre previdência, sobre todos os assuntos que dizem respeito à educação, em especial os trabalhadores em educação aqui do Piauí, tá? Professora Paulina, doutor Giovanni, suas considerações. Primeiro, Paulina, que aí você termina, né? Não é isso? Você é a presidente, fica por último, né? A última fala é a sua. Eu só quero reforçar, professor, você não é obrigado a fazer essas aulas EAD, não é obrigado a fazer essas apostilhas. Defenda a sua classe, defenda a educação, defenda a sua profissão. Você não se sentir apto a fazer essas aulas, não faça. Apenas comunique a sua direção através ou de WhatsApp ou de e-mails que não tem essas condições. Não precisa de justiça, não precisa de Ministério Público. Precisa apenas de você fazer isso. E o Cinti, se vier algum problema, o Cinti garante. E peço também aos diretores que estejam ouvindo, não forcem os seus professores, não façam isso é abuso, isso é demais.
Então, agradeço o convite para participar dessa primeira live e vamos ficar aqui sempre em contato, né, professor Paulina, com as demais, qualquer problema a gente resolve. Um abração. Um abração a todos. Obrigada, doutor Giovanni. Professora Paulina, suas considerações com relação a essa questão da EAD e reforçar, né, esse compromisso, a consciência que cada professor tem com relação a essa modalidade de ensino. Certo, então a primeira coisa é o respeito, não é, que nós temos que ter, e o Cinti sempre tem a cada um e a cada uma, a cada profissional, as entidades que expressam aí suas opiniões sobre esse modelo de educação, a qual nós do Cinti Piauí não concordamos, não é? E pelas condições que são ofertadas, que não são boas, pelo acesso que não há, pela operacionalização que não tem, e pela não capacitação dos profissionais. Então, primeiro de tudo é o respeito a cada um e a cada uma. Dizer que a opinião do Cinti Piauí é essa, pedir aos profissionais que fiquem no isolamento social, não compareçam a reuniões em escolas, não é? Os pais também não compareçam à reunião em escolas, não vá pegar material, vamos aguardar a pandemia passar para que juntos nós possamos avaliar a situação e ver o que é que nós vamos fazer com o período letivo. Eu quero pedir encarecidamente ao secretário estadual de Educação, senhor Helen Gera, por favor, secretário, reconsidere. Não conte como letivo essas aulas que estão sendo ministradas de qualquer maneira. São essas as reclamações que nós recebemos dos profissionais. É um absurdo. Repito, educação é coisa séria. Não se faz educação com tanta desigualdade proposta como a SEDUC vem propondo. Nesse momento de pandemia, nós estamos afetados emocionalmente. Vamos ficar calmos nas nossas casas, não façam ameaças aos profissionais e muito menos às famílias, elas não merecem, e nem aos alunos, eles não merecem isso. O mais é agradecer a cada um colega que esteve aqui conosco, participando dessa live. Para nós é tão importante a participação de vocês, porque há uma comunicação direta. Então, agradecer a todos e a todas, a Gleide Jane, aos nossos companheiros da direção, que de uma forma ou de outra, ao Léo, ao professor João Correia, que é do setor da comunicação, ao outro funcionário, que de uma forma ou de outra contribuíram para que essa live acontecesse. Não é isso, Gleide Jane? Abraçar virtualmente a cada um e a cada uma. E respeito vem em primeiro lugar. E pedir aos profissionais, exerçam a autonomia de vocês. Não cedam a essas aulas dessa maneira virtual e de faz de conta. Isso não é obrigação nossa. Obrigada, boa tarde. Obrigada, professora Paulina. Obrigado, doutor Giovanni. Importantíssimo esse momento, né? Esse encontro, esse diálogo com a nossa categoria. Tá? Um momento importantíssimo, fundamental. E que, claro, só lembrando, esse é o primeiro de uma série de lives que nós iremos fazer, tá? Então, a gente aguarda todos vocês. E de já, quero fazer um convite. Nós temos um canal no YouTube, e para que a gente possa transmitir através do YouTube, seria bem melhor para todos. Por quê? Pelo Facebook, ele fica limitado às pessoas que têm conta nessa rede social, tá bom? E pelo YouTube, muitas outras pessoas poderão acessar, mesmo que não tenha rede social. Então, eu peço a você que se inscreva no nosso canal no Facebook, no YouTube. Tá? No YouTube, e aí a gente precisa chegar a 1000 inscrições para que a gente possa fazer aí a nossa live. E a gente espera que na próxima já seja pelo YouTube, tá? A gente conta com vocês. O endereço vai aparecer aqui embaixo na tela, tá bom? youtube.com/Cinti Piauí. A gente aguarda vocês. Lembrando que tem um guia também da campanha pelo direito à educação, falando, tá? Campanha de direito à educação, que lançou 3 guias relacionados à educação. E aí, esse terceiro volume, que saiu semana passada, ele fala exatamente
da educação à distância. Informe-se e saiba como agir, cobrar e trabalhar pela educação de maneira colaborativa. Então, tem vários pontos que são interessantes, inclusive tratando sobre a situação da educação de cada cada estado, esclarecendo questão de decretos, pareceres e resoluções. Então, é importante essa colocação, e o CIT reafirma, o professor não é obrigado a realizar as aulas online. Cabe aí, então, a consciência e fica para vocês. Essa educação que nós queremos dar para os nossos alunos, essa qualidade de educação pública que nós estamos lutando, não é. Então, a gente agradece a você que nos acompanhou. A gente vai tentar colocar aqui agora no final o vídeo que vai ser colocado na TV a partir de segunda-feira. Tá? Ele vai estar circulando nas redes sociais e também na TV, tá bom? Como cobraram aqui, né? Vai ter informe na TV? Vai sim. Além de estar no nosso site, em todas as nossas redes sociais, vai estar na TV a partir de segunda-feira. A gente vai tentar colocar ele aqui agora para você, aqui pelo nosso canal. Mais uma vez, a gente agradece, fica mais um pouquinho com a gente, enquanto a gente coloca aqui o vídeo. Obrigado a todos, e nosso encontro será às quartas-feiras. Toda quarta-feira, às 16 horas, nós teremos um assunto diferente, convidados discutindo e debatendo, e claro, a gente conta com você, professor, você funcionário de escola, ativo, aposentado, para tratar desse assunto. Iremos discutir reajuste salarial, previdência, olha que o desconto da previdência aí vem sendo anunciado, a previdência aqui do Estado, tá bom? A questão dos funcionários, como é que fica toda essa situação, momentos de greve, com DEB, financiamento da educação, então a gente aguarda você em todos esses momentos. E, claro, vocês podem sugerir para nós temas que vocês queiram ver discutidos aqui na nossa live, tá bom? A gente aguarda vocês e, mais uma vez, a gente agradece. Professora Paulina, doutor Giovanni, muito obrigado pela companhia. Obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde. Vamos tentar aqui agora o vídeo para colocar para vocês. Bom, não deu, tá? Não vai dar para colocar o vídeo, mas ele vai estar já já, tá bom? Aqui na tela para vocês, vai estar no nosso canal no Facebook, no YouTube, no site. Dentro de alguns minutos, a gente vai disponibilizar esse vídeo para vocês. E, claro, reforcem, compartilhem, para que os professores, os alunos e os pais tenham essa consciência de que educação é coisa séria, tá? Então, nós lutamos por uma educação pública de qualidade. Obrigada a você que nos acompanhou e até quarta-feira, às 16 horas. Até quarta-feira. Obrigada. Tchau. Travou.